Oi, gente. Hoje é sábado. Sábado, o evangelho é tirado de Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Diz assim: num sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos arrancavam as espigas, debulhavam e comiam. Alguns fariseus então disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães da oferenda, comeu e ainda deu para seus companheiros esses pães que eram permitidos somente aos sacerdotes. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Interessante a gente poder fazer essa meditação sobre o dia de sábado, no sábado, né? Então, vocês se lembram que os judeus guardavam o sábado como o dia do Senhor. Era o 7º dia. Então não se fazia nenhum tipo de trabalho, nem caminhavam, nem viajavam, nem andavam. Era tudo muito limitado para se poder descansar e fazer as orações. Mas nesse trecho, que é um trecho real, histórico, não é parábola, Jesus está andando com os discípulos pelos campos e passando por uma plantação de trigo. Eles viram que tinha bastante trigo ali na beira da estrada, já maduro, pronto para colher. E os discípulos param, pegam, colhem, né? Então debulham e ali no improviso ali da caminhada, assam e depois comem o pão. Eles fazem todo o processo do pão ali acampados na beira da estrada, ao lado do campo de alguém, que alguém plantou, mas que se deixava sempre à beira do caminho uma certa quantia de cereais, de alimentos, no caso aqui trigo, para os viajantes, para os pobres, para os que precisam. E ali os discípulos de Jesus, que eram caminheiros, né, aproveitaram, estavam com fome e comeram. E os fariseus vinham e olha, eles não obedecem à lei do sábado. Puxa vida, a fome não escolhe dia. Então, quando bate a vontade de comer, você tem que sentar e comer. Eu, por exemplo, se fico sem comer muito tempo, vai me dando uma fraqueza, um mal-estar. Não sei se é o costume de comer muito ou é a diabetes, mas me vem uma ânsia, um suor frio e eu acabo desmaiando. Então eu fico imaginando que horror que deve ser passar fome. Então sempre tem que estar com uma coisinha gostosa por perto para ir beliscando. E eu fico pensando quando a fome vem. E os discípulos de Jesus caminhando, andando, tinham fome. Certo, já não tinham mais provisão, não tinham mais lanche, né? Não tinha mais a mochilinha com a comida. Pararam, acamparam e fizeram toda a preparação para comer. E os fariseus sempre atrás, feito sarna, feito praga para criticar. E Jesus não hesita, comparou lá o tempo do Davi, que ele, com fome, fugindo do sogro que o perseguia, o rei Saul, que tinha inveja de Davi, queria prendê-lo, embora fosse seu sogro, queria eliminá-lo. Então Davi andava com um grupo de foragidos, entram na tenda sagrada, falam com o sacerdote, e Abiatar, parece que era o nome do sacerdote, deixa que eles comam o pão das oferendas, que era o pão para os sacerdotes, era o pão santo. Não pode se comparar com a Eucaristia, porque Jesus não tinha instituído a Eucaristia, Jesus não tinha nem nascido, mas seja como for, era o pão sagrado. E aí Jesus vem e diz: olha,
antes de fazer julgamento, antes de qualquer coisa, eu estou falando do meu jeito, mas Jesus diz, é preciso que vocês se lembrem que o Filho do Homem, o Filho de Deus feito homem, quer dizer, ele é também Senhor do sábado. Então é com direito que eles comiam. E é isso que eu queria que nós víssemos, que é nosso direito hoje comer o pão, que muitas vezes nos é negado, nos é retirado, nos é proibido pela corrupção, pelo roubo, pela injustiça, e nós temos o direito de ter acesso ao pão. Então não nos desesperemos, porque Jesus é o Senhor do pão. O Senhor é dono, Jesus é o dono do sábado. E nós temos o direito de comer, seja o dia que for.